Hoje é o último domingo de novembro e também o último domingo da série Soli Deo Glória. Glória somente a Deus. Alegria partilhar com os irmãos este momento tão precioso que Ele nos deu já neste culto até este momento, né? Segunda-feira passada, toda segunda-feira, às 14 horas, a equipe pastoral se reúne para um tempo devocional, para uma avaliação do que está sendo feito, para conversar sobre o ministério, a vida da comunidade. E no nosso momento devocional, um dos nossos parceiros trouxe uma questão que nós discutimos durante algum tempo. E a questão era esta, né? Ele diz que a gente vive sempre meio oscilando assim, né? A gente faz coisas para a glória de Deus e de repente você faz alguma coisa, né? Igual aquela expressãozinha nas redes sociais, né? Assim, ops, né? A minha geração, a geração mais adulta assim, muitos começam a se justificar, né? Ah, não foi isso que eu queria dizer, tal. Alguém já disse que o remendo fica pior do que a soneta, né? Os mais jovens simplesmente falam, foi mal e pronto, vamos tocar a bola para frente, né? Mas a gente às vezes faz coisas que é para a glória de Deus e de repente você diz, isto não é para a glória de Deus. Isso não glorifica a Deus, né? A gente constata imediatamente. Se a gente tivesse condições de recolher, e daí essa tentativa de querer corrigir, né? De querer retificar aquilo que foi dito. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, ele diz que quando a gente come, ou quando a gente bebe, ou quando a gente faz qualquer outra coisa, qualquer ação, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. E aí, a gente fica numa saia justa, né? Fica difícil. Se eu como, se eu bebo, ou se eu faço qualquer outra coisa, eu devo fazer tudo para a glória de Deus. Lá nos Salmos a gente lê, se o Senhor não edificar a casa, quem completa comigo? Em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aquela palavra vão, em vão, no hebraico, vav, significa não apenas que não dá em nada, que é vazio, mas é muito mais grave do que isto. Se o Senhor não estiver fazendo, não é que não dá em nada, é que é muito ruim. Pode ser alguma coisa desencaminhadora, alguma coisa muito ruim. Então, este tema, ele é muito da nossa pele, muito do nosso dia a dia. Soli Deo Glória, um dos valores da reforma, um dos pilares da reforma. Somente a Deus seja dada a glória. Descrevendo essa questão da imagem, da relação que existe entre nós e Jesus Cristo, né? Como povo de Deus, o Novo Testamento usa algumas metáforas, algumas figuras de linguagem. O apóstolo Pedro, por exemplo, usa a imagem do templo espiritual. Ele diz em 1 Pedro 2, começando ali pelo versículo 3º, 4º, ele apresenta a figura do templo, do santuário, da casa espiritual. E ele diz que desta casa, deste templo, Cristo é a pedra angular, a primeira a ser colocada. Aquela que vai dar forma e simetria ao templo. Tudo vai ficar certo, ajustado a partir desta pedra angular, que o apóstolo Pedro chama de pedra viva.
E ele diz que sobre esta pedra são colocadas outras pedras, que ele chama de pedras vivem, ou pedras que vivem. E com Jesus, elas formam o santuário. É a figura do nosso relacionamento com Jesus. Vidas sobre Jesus. Vidas postas em Jesus. Vidas unidas a Jesus. O apóstolo Paulo usa outra figura. Ele usa a figura do corpo. Corpo físico, corpo humano. Ele diz, vocês são o corpo de Cristo. Individualmente membros deste corpo. Membros diferentes entre si, mas unidos, ligados. Todos sob o comando da cabeça, que é o Senhor Jesus. A nossa união com Jesus é o nosso vínculo uns com os outros, a base da nossa unidade. Mas Jesus Cristo tem uma outra figura. E o tema que foi proposto para nós neste encerramento da série Solidel Glória é o tema realização sob nova perspectiva. Uma realização sob nova perspectiva. E para isso eu quero ler com os irmãos um texto da Palavra de Deus que se encontra em João, capítulo 15, do versículo 1. Nós vamos fazer a leitura até o versículo 8. Vamos ficar de pé para fazer essa leitura juntos? Vamos lá? Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem está unido comigo, e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo, será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Amém. Podem sentar, irmãos e irmãs. A figura que Jesus usa neste texto para descrever a comunhão de vida que existe entre nós e Ele, entre os discípulos e Ele, entre os que lhe pertencem e Ele, é a figura da videira. Eu sou a videira. A edição Revista Atualizada diz, eu sou a videira verdadeira. E meu Pai é o agricultor, o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Essa é a figura usada por Jesus, a figura da videira. Dela, ou da videira, vem a vida dos ramos. A vida dos ramos vem da videira. E essa vida que vem da videira torna os ramos frutíferos, verdes, viçosos. Daí a função dos ramos.
Os ramos dão frutos. Os ramos produzem. E este produzir dos ramos, né, está ligado à natureza deles. Existem para dar frutos. Se não der fruto, a Bíblia diz, Jesus disse que o Pai, o lavrador, corta. E quem produz, o Pai poda. O Pai limpa. As uvas nascem dos ramos, né, juntamente com as folhas. Nascem dos galhos. O agricultor, que é a figura que Jesus usa para falar do Pai, da ação do Pai, o agricultor limpa os ramos, poda. Aqui nós temos a questão da produção e da manutenção. O parreiral só produz bem, só é bem mantido quando tem alguém cuidando dele e podando, fazendo a poda com a técnica certa no momento certo. A gente tem ali a região de Jundiaí, né? Muito parreiral, muita produção, muitos lugares do Brasil, atualmente na região de Jales aqui, bem próximo da gente também. E a técnica e há tempo certo para a poda. E a poda precisa ser feita. Essa imagem usada por Jesus, ela tem algumas implicações, algumas lições para a nossa vida. E uma primeira implicação é que é uma imagem que mexe com o nosso orgulho pessoal, com a nossa vaidade pessoal, né? Principalmente de quem muitas vezes já tem uma trajetória de vários anos, né, e que se acha competente, que se acha seguro de ser alguma coisa. O versículo 5 diz assim: sem mim vocês não podem fazer nada, absolutamente nada. Vocês não fazem coisa alguma. Separado da videira, o ramo não tem vez. Simplesmente não tem vez. Só para ser queimado. A única chance que o ramo tem para viver e produzir fruto é continuar unido à videira, é permanecer na videira. Permanecei em mim, disse Jesus, e eu permanecerei em vós. Não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim nem vós podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. De manhã eu citei aqui o cântico, né? Estou seguindo a Jesus Cristo, lembram? Deste caminho eu não desisto. Atrás não volto, não volto não. Isso faz lembrar o que Hebreus capítulo 10, versículo 39 diz. O autor aos Hebreus diz assim, falando com os cristãos: nós não somos dos que retrocedem. Nós somos dos que permanecem. Nós somos dos que creem, dos que ficam, dos que seguem. Notem bem que Jesus disse aos discípulos, como nós começamos a ler o texto hoje. Ele falou a Pedro, a João, a Tiago e assim por diante. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que quiserem e será feito. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Essa palavra de Cristo é uma palavra falaram lá para Paulo, né? As muitas letras te fazem delirar, os muitos papéis estão me atrapalhando. Permanecer em Cristo significa permanecer na palavra de Cristo, no Evangelho de Cristo. Nós somos chamados para viver o Evangelho e seguirmos o Evangelho. A palavra de Cristo vem a nós constantemente e nós precisamos responder à sua palavra. Ela não é uma rua de mão única. Ela vem às nossas vidas, mas ela exige resposta. E a resposta é esta, né? Nós somos dos que creem.
Nós somos os que continuam. Nós somos aqueles que têm o ouvido aberto para a palavra de Cristo. Ouvir o Evangelho, a palavra de Cristo, a voz de Cristo, é essencial, fundamental para permanecer nele. Às vezes nós queremos falar muito e não paramos para ouvir. Uma reação é esta: ouvir a palavra de Cristo. Quando a palavra de Cristo permanece em nós, né, nós permanecemos nele. Ele permanece em nós. É a sua promessa. O discípulo vive da palavra de Cristo. Quando Jesus, aborrecido, né, e muito assertivo, disse para as pessoas para os discípulos, as pessoas começaram a se retirar, ouvindo a palavra dele. Jesus virou para os discípulos: vocês também não querem ir embora? O apóstolo Pedro diz assim: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido que tu és o Santo Filho de Deus. Ou como diz o apóstolo Paulo: orai sem cessar. Ouvir a voz de Cristo significa responder à voz de Cristo em oração. É a respiração do discípulo de Cristo, né? E essa respiração espiritual, exercício da espiritualidade, nos capacita para sermos discípulos do Senhor Jesus e para agirmos como discípulos do Senhor Jesus, para servirmos como discípulos do Senhor Jesus. O Filho de Deus, o discípulo de Cristo, é gerado pela palavra de Cristo, o Evangelho da salvação. É isso que o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 1, 23, 24, 25, gerados pela palavra de Deus. E Pedro termina o texto dizendo: esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Uma outra questão é a promessa de Cristo. A promessa dele é que os ramos que permanecem na videira podem pedir o que quiserem e lhes será feito. Olha só a promessa de Cristo, fantástica, extraordinária. Quem permanece em Cristo fica ligado com Ele, tem intimidade com Ele, com o Senhor. Sintoniza-se com o coração dEle, com a vontade dEle. Vontade dEle que é soberana e que se realiza. E este é o segredo do discipulado. O discípulo que permanece em Cristo, que ouve Cristo, que sintoniza o seu coração com o coração do Senhor, ele passa a querer aquilo que Cristo quer, a desejar aquilo que o Senhor deseja. Mas a questão que está aqui como pressuposto é muito importante para a nossa vida. Porque qual é a questão? Jesus coloca esta promessa para os que permanecem na videira. Mas para permanecer na videira, eu preciso de existir nela. Eu preciso de estar nela. E a pergunta que eu faço para você neste momento: você está em Cristo? Não é na igreja. Não é numa devocional apenas da manhã, mas você está em Cristo. Eu sou discípulo de Cristo. Cristo estava falando com discípulos. E ali teve um que teve um destino muito trágico. Ele está falando com pessoas que ele chamou. Vinde após mim. Sigam-me. Eu sou discípulo de Jesus, eu sou aprendiz de Jesus. Eu estou com os meus ouvidos abertos à voz do meu mestre. Permanecer é continuar, é sequência, é caminho, é estrada, é jornada com Ele, como é o anseio da visão da nossa igreja. Nós queremos ser uma comunidade de discípulos transformados pelo Evangelho no caminho com
Jesus. Permanecer é andar com Jesus, é estar na estrada com Ele. E não é um permanecer estático, por inércia. Simplesmente estou parado, estou em Jesus. Mas é um permanecer ativo. O ramo que compartilha da vida da videira. O ramo que participa do movimento da videira. Da floração da videira. Do brotamento da videira. Da frutificação da videira. Ou como diz o apóstolo Paulo em Romanos 6,4. É o andar em novidade de vida. O ramo sofre mudanças, transformação, de acordo com a natureza da videira. Cresce e se transforma, aprende, é podado. E quantas vezes a poda é dolorosa. O viticultor muitas vezes vem fazer uma limpeza e essa limpeza é dolorosa. E quando ele fala com os discípulos, ele diz: vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Mas é o caminho da fé. É o exercício da fé. É a vivência da fé. E a fé em Cristo é evolutiva. O discípulo não nasce pronto. Eu estou caminhando com algumas pessoas aqui na comunidade, alguns líderes. E na medida que a gente vai refletindo e fazendo os estudos bíblicos e buscando ao Senhor. Hoje até brinquei com uma pessoa aqui da área musical. Eu me sinto não mal acabado, né? Mas eu me sinto inacabado como discípulo. Há tantos desafios, principalmente quando a gente vai para aquele estudo sobre a glória de Deus. Toca tão fundo na nossa vida. E nós nos sentimos muito aquém de onde já deveríamos estar nessa caminhada com o Senhor Jesus. Mas o discípulo vai praticando a sua fé, vai vivendo a sua fé. É uma vida progressiva. O crescimento, a frutificação, depende sempre da natureza da videira. É um crescimento com Jesus e em Jesus. E o nosso permanecer, ouvir, orar, servir, obedecer, é tudo em Jesus e por Jesus, tudo nele e por ele. E ele nos faz a promessa de que se permanecermos nele, ele permanece em nós. E ele diz mais: o meu Pai é glorificado. A gloriosa majestade do Pai é revelada por meio dos frutos dos ramos. E ele diz: assim vocês serão meus discípulos, disse Jesus. Se o meu Pai é glorificado por meio do que vocês são e dos frutos que vocês produzem, o meu Pai é glorificado. Eu quero encerrar essa mensagem, essa meditação, lembrando um exemplo bíblico muito precioso. Nós conhecemos como a história de José do Egito. José teve uma trajetória muito bonita, ascendente, mas muito custosa. Ele foi trabalhado pela graça durante bastante tempo. E quando chega o momento em que ele está no governo do Egito, a família dele vem, é acolhida, instala-se ali, bem recebida. A fome prevista começa a assolar a terra. O pessoal vem para o Egito, passa todo aquele momento de suprimento da família dele. Ele resgata a família, salva a família da fome, da miséria, da morte. Ele salva o seu povo, salva o povo do Egito, salva os povos vizinhos. É este instrumento da graça de Deus. E chega o momento em que o pai dele, com 147 anos, velhinho, vai morrer. E ele
chama os filhos e começa a abençoar os filhos. Ora pelos 12 filhos do patriarca Jacó. E ele vai orando pelos filhos. Você pode abrir em Gênesis 49 e você vê este ato de Jacó, o último ato da vida dele, abençoando os filhos. E ele vai dizendo palavras proféticas a respeito de cada filho. E quando chega em José, ele diz 3 coisas muito importantes para o nosso coração, que eu quero que fique no seu coração, no meu coração, como desafio nesta manhã, para um novo modo de realização. Uma nova perspectiva de realização. Jacó, com a mão estendida sobre José, ele diz assim: José é ramo frutífero. José é ramo frutífero. Ramo frutífero que foi na casa do pai e para a casa do pai. Ramo frutífero que foi na casa de Potifar. Ramo frutífero que foi na prisão. Durante o tempo em que ali esteve, a Bíblia diz que o Senhor era com José e o abençoou e lhe deu graça. Ramo frutífero no palácio. Produziu muitos frutos que trouxeram glória para Deus. Bênçãos para pessoas. Mas o segredo estava na segunda coisa que Jacó disse. José é ramo frutífero junto à fonte. Ramo frutífero junto à fonte. Junto a Deus, fonte de águas vivas. Bênção na vida perante as pessoas e perante o país. Porque vivia junto à fonte, na comunhão secreta com Deus. A sabedoria dele, o bom senso dele, o poder dele, a força dele, não procediam dele. Vinham da fonte, junto da qual ele permaneceu. Se formos usar a linguagem de Cristo no texto, vinha da videira. A vida dele. Ou, para usar a linguagem do Salmo 1, né? Árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá fruto na estação própria, e cuja folhagem não murcha nem cai, mas prospera. Assim foi a vida de José. Mas ele disse uma terceira coisa sobre José, na bênção que ele pronunciou. Ele disse: José é um galho sobre o muro. Galho sobre o muro. Porque José vivia junto à fonte, nessa comunhão secreta com o Senhor. Essa figura da bênção para pessoas próximas, pessoas dentro, pessoas no quintal, pessoas em casa, mas pessoas fora, pessoas próximas, mas pessoas longe. José foi bênção para pessoas próximas, para pessoas longe, para o seu povo, mas para outros povos. Sua influência foi muito além do Egito. Foi muito maior do que a nação que ele governou. Ele deixou um legado para a posteridade. José, um ramo frutífero junto à fonte, com um galho estendido sobre o muro. Que Deus nos inspire o nosso coração. E com este exemplo de José, para que permaneçamos na videira, né, e sejamos nutridos. Fora da videira, nada somos. E o versículo 8 diz que quando nós estamos na videira e produzirmos muito fruto, o Pai é glorificado. A nossa vida é para a glória de Deus. Amém? Pastor Valdir.